Vamos lá, Sakamoto, quero te ouvir, você que acompanha também bem de perto esse caso da Marielle, né? O que representa esse voto do Alexandre de Moraes? Os demais devem seguir o voto do relator, o voto dele em si, condenando os dois, dizendo que eles são a própria milícia, inclusive que ele não tem dúvidas que foram eles que mandaram matar Marielle. Até resgatando, estava mostrando enquanto no intervalo para a Fabiola, né? Um texto que eu tinha escrito em 2018, faz 8 anos, né? Exatamente apontando, conversando com vários envolvidos e apontando que a milícia, né, com a bênção de uma política corrupta, executou Marielle Franco. Isso era aquilo que estava sendo, na verdade, havia, na verdade, naquele momento as investigações estavam em curso. Vamos lembrar todos e todas que as investigações, através do que aconteceu no Rio de Janeiro, não conseguiram apontar os culpados. Precisou a entrada da Polícia Federal no meio disso, né? Houve uma investigação mais parruda, né, da Polícia Federal de forma independente, e aí, é claro que apontou não apenas um deputado federal e um desembargador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, mas também protegendo os dois, o delegado Barbosa, que tinha sido chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Naquele momento, lá atrás, não sabia o nome desses mandantes, né? Em 2018 não sabia o nome, do final de 2018, né? Em dezembro de 2018 não sabia o nome dos mandantes. O assassinato de Marielle Franco ainda chocava, né? Como ainda choca o Brasil, é claro, mas era recente, né? Mas havia já naquele momento, né, indícios, né, de que a atuação da parlamentar do Rio de Janeiro no enfrentamento a interesses das milícias estariam na gênese, né, do plano de assassinato que acabou ceifando a sua vida e o motorista Anderson Gomes, né, naquele mês de março. A situação, essa situação, esse complô para matar Marielle Franco é um microcosmo do que é a política do Rio de Janeiro, né? Você tem envolvido no crime uma parte da polícia, não é a maioria da polícia, ninguém está falando que é a maioria da polícia, mas tinha uma pessoa da cúpula da polícia que ajudou os criminosos, tem pessoa do legislativo eleito pelo voto popular, tem pessoa de um tribunal também lá no meio, tem matador de aluguel, que é o caso do Rony Lessa, né? Ou seja, você viu uma joint venture, você viu um acordão de político, de desembargador, de policial, tudo para manter, como sempre funcionou, as formas de tirar dinheiro da população do Rio de Janeiro, que é a atuação da milícia através de questões de loteamento e questões fundiárias, né? Então é o seguinte, acerta, né, é importantíssimo o voto do Alexandre de Moraes nesse sentido, não apenas corroborando os irmãos Brazão como mandantes desse crime. Irmãos Brazão, vamos lembrar que um dos Brazão quase foi salvo, teve o seu mandato salvo pela Câmara dos Deputados, quase a Câmara se negou a autorizar a chancelar a prisão do Brazão, né, numa situação bizarra, ia ser bizarro, mas é claro que acabou, dada a pressão popular, acabou tendo que fazer isso, mas esse voto é importantíssimo e é importantíssimo ele colocar esta palavra, milícia, no centro dessa discussão, porque a morte da Marielle não foi um ponto fora da curva. É que os idiotas não imaginaram, os cretinos, assassinos, não imaginaram a repercussão que teria, e não sei por que não imaginaram que uma vereadora eleita, representante de organismos e de movimentos sociais, mulher, negra, sabe, uma vez assassinada não geraria repercussão, mostra só a idiotice, a estupidez envolvida, mas o que acontece é o seguinte, que você colocando a palavra milícia no centro dessa discussão, você acaba colocando o próprio Rio de Janeiro, que é um local onde milícia, política e polícia andam de mãos dadas. Ah, é todo mundo? Não! Os policiais honestos se lascam diariamente, temem pela própria vida, dado a quantidade de vagabundo, né, que acaba se metendo e fazendo essa promiscuidade da polícia com a política, né? Então, com o crime, né? Polícia, política e crime.
Então é o seguinte, é importantíssimo, isso acende um alerta. O julgamento e a condenação dos responsáveis pela morte da Marielle não é o ponto final de uma jornada, é mais um capítulo. O ponto final só vai acontecer quando o Rio de Janeiro se vê livre do narcotráfico, da milícia, de político e policial corrupto. E será que isso vai acontecer algum dia? A gente tem que lutar para ter esperança, né? Nossa. Vamos lá, Josias. Quero ouvir também sua análise, Josias. Fala, Mairovitch. Fabíola, antes, só para que o Josias possa também considerar isso que eu estou falando agora. É o seguinte, houve todo um planejamento. Vamos aqui ter um mínimo de inteligência no sentido, aqueles que planejaram, os mentores, eles colocaram o quê nesse planejamento? A cooperação da polícia, a polícia para embaçar tudo. Ora, é evidente que isso tudo que foi planejado tinha, evidentemente, a polícia. Ora, no planejamento, antes da execução, se tem aquele tópico polícia, se vai consultar, se vai verificar, teremos o apoio da polícia, a polícia vai garantir que isso aí vai ficar tudo encoberto debaixo do tapete? Sim. Então vamos executar o plano. Percebe que a polícia, e no caso é o chefe da polícia, é ponto fundamental desse plano. Esse plano estava muito apoiado. Eu diria que é um dos tripés. Tirado isso, será que o crime teria ocorrido? Não. Não, no meu modo de entender e pelas provas existentes. Não. Por quê? Porque a necessidade de se acobertar. Eles iriam correr o risco de deixar a polícia apurar? Evidente que não, então teve consulta antes, teve a certeza de que tudo iria dar em nada. Era isso, Fabio. Para quem está conosco na TV, a gente precisa fazer mais um intervalo que a gente está atrasado. A gente está trazendo detalhes aqui do voto de Alexandre de Moraes. Nesse momento, quem está votando é o ministro Cristiano Zanin, que está votando no caso Marielle. Vamos para o YouTube, o UOL no YouTube. Durante esse segundo dia de julgamento, a mãe e a filha de Marielle passaram mal nesse segundo dia de julgamento, precisaram ser atendidas, inclusive, pela equipe médica. A mãe de Marielle, a Marinete da Silva, apresentou um mal-estar, precisou ser atendida durante a sessão. Horas depois, a filha de Marielle, a Luiara Franco, também sentiu mal, deixou o plenário de cadeira de rodas, foi encaminhada ao serviço médico. Não temos aqui informações sobre como elas estão agora, mas muito emocionadas, né, desde ontem. Vamos lá, Josias, como é que você analisa aí o voto de Alexandre de Moraes pela condenação e falando que não tem dúvidas que foram eles que mandaram matar Marielle? O voto era aguardado, não é? O voto pela condenação. Espera-se que os demais ministros da primeira turma acompanhem o Alexandre de Moraes. Depois vai se discutir a dose da pena de cada um, quanto cada um merece de cadeia, né? Agora, o ministro falou uma coisa que é óbvia, Fabíola, mas que, por vezes, quando você enuncia o óbvio, você está prestando um serviço, porque muita gente não acredita, mas esses acusados aí, os irmãos Brazão, eles são a própria milícia, né? A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral demonstraram que esses mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, eles tinham conexões com grupos milicianos armados, grupos que dominam territórios no Rio de Janeiro, sobretudo nas zonas norte e oeste do Rio, né? E são laços muito estreitos, né? E há um vínculo muito estreito no Rio de Janeiro entre política e milícias. Isto é um fenômeno que não é restrito ao Rio, mas que é muito mais acentuado no Rio de Janeiro. Essa promiscuidade entre milicianos e políticos produziu um câncer que leva à infiltração de prepostos do crime nos órgãos do Estado, inclusive órgãos de segurança no Rio de Janeiro, né? Então, esse flagelo está diretamente associado à demora que a polícia teve, que o aparato estatal teve, para elucidar o assassinato da Marielle e do motorista dela, o Anderson Gomes.
há essa coalizão entre milícia e polícia no Rio de Janeiro conspirou contra o avanço das investigações. Agora, essa conspiração é muito maior. Hoje, milicianos e traficantes de droga no Rio de Janeiro, isso é um levantamento que foi feito no governo do Michel Temer, desde então só piorou, mas lá atrás, no governo Temer, a Polícia Federal fez um levantamento, verificou que 830 comunidades no Rio de Janeiro estavam dominadas ou por milícia ou por tráfico de drogas. E nessas comunidades vivem 1,5 milhão de pessoas. Essas pessoas estão capturadas ali, não podem nem exercer adequadamente o direito ao voto. Voltamos para quem estava conosco na TV. O Josias está concluindo aqui a análise dele sobre a relação dos mandantes do crime, né, acusados aí por Alexandre de Moraes de serem os mandantes do crime, com a milícia. Na verdade, não é relação. Alexandre de Moraes, no seu voto, ele diz: eles são a própria milícia, né? Foi o resumo dele, né, Josias? Sem dúvida nenhuma, porque ficou demonstrado no relatório da polícia, nas conclusões da polícia e na denúncia, depois virou ação penal da Procuradoria-Geral da República, ficou demonstrado que os vínculos são tão estreitos que eles são a própria milícia, porque eles se servem do braço armado da política para fazer negócios e para se infiltrar no aparato estatal. Um deles, Fabíola Domingos Brazão, ele continua sendo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, é inconcebível, mas ele continua recebendo salário. Não só o salário, mas também os penduricalhos. Ele recebeu agora, está recebendo aí salários superiores a 50 mil reais. E está sendo condenado agora no Supremo, né? Então, há, de fato, um vínculo muito estreito entre política e milícia no Rio de Janeiro. Neste caso específico, a milícia se apropriou da investigação. Foi preciso que, com 5 anos de atraso, a Polícia Federal entrasse no caso para elucidá-lo. E esse fenômeno, dizíamos ontem aqui, Fabíola, esse julgamento ele é um marco, ele precisava acontecer, porque não é possível que uma representante da sociedade, votada, eleita vereadora, fosse passada nas armas, do modo como aconteceu com a Marielle Franco, e a democracia não desse uma resposta para isso. Então, a resposta vem, haverá a condenação. Agora, isso é só o começo, porque essa contaminação entre milícia e política, e que fica difícil até distinguir o que é o que no Rio de Janeiro, essa contaminação não vai sumir do dia para a noite, porque o problema é grave. Então, ou o Estado se aparelha e se equipa para enfrentar essa aliança das trevas, ou o problema no Rio vai se aprofundar e ele está se espraiando pelo resto do país. Não é uma questão só do Rio de Janeiro. Daí a conveniência, Fabíola, a necessidade de aparelhar o Estado, organizá-lo para enfrentar o crime organizado, não da forma esculhambada como vem sendo feita até aqui, mas tão organizado precisa ser o Estado quanto é hoje o crime. E no Rio de Janeiro, a organização ela não chegou ainda ao nível de São Paulo, porque em São Paulo o PCC está lavando dinheiro até na Faria Lima, mas também no Rio de Janeiro é muito organizado. E ali há uma disputa entre milícia e traficante que ou leva à associação entre os dois ou leva a uma concorrência que amplia a criminalidade.